Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Definidas as equipes da semifinal da Copa Sul-Americana edição 2019, isso aconteceu na semana passada, mas vamos trazer aqui alguns detalhes dessas quatro equipes que buscarão o título desta temporada. São duas equipes brasileiras, o Corinthians e o Atlético Mineiro, uma equipe argentina, o Colón, e uma equipe equatoriana, a equipe do Independiente del Valle. E então teremos aí alguns dos destaques para essas equipes, vamos falar a respeito delas, sobre toda a trajetória na Copa Sul-Americana, assim como também a temporada dessas equipes, e um passado recente de como essas equipes vêm se comportando em competições internacionais. Já sabemos do desempenho dos brasileiros, mas um pouco dos argentinos também, um pouco dos equatorianos, para vermos aí quais são as equipes favoritas a chegarem na final, que acontece aí lá para novembro no Defensores del Chaco, estádio paraguaio, lendário estádio paraguaio que receberá a decisão da Copa Sul-Americana. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Anderson Batista, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. Importante a participação do torcedor também através dos nossos comentários. E claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tem um botão compartilhar aqui embaixo da tela, o torcedor pode compartilhar esse vídeo e claro, ajudar ainda mais o canal do YouTube do Anderson Batista a propagar o seu conteúdo. Vamos lá, destacar logo aqui as equipes de fora, as equipes estrangeiras, começando logo pela equipe do Colón, da Argentina, que vem desde a primeira fase da Copa Sul-Americana. Eliminou o Deportivo Municipal do Peru, a equipe do River Plate do Uruguai, e vale salientar que o River, na fase inicial, eliminou o Santos de Jorge Sampaoli logo na primeira rodada. Depois teve a eliminação do Argentino Júnior, à frente da equipe do Colón. O Colón tirou uma equipe de seu campeonato. E o Zulia nas quartas de final do torneio. O Zulia, que é da Venezuela. Essas foram as quatro equipes que o Colón acabou eliminando nessa fase da Copa Sul-Americana, em todo o seu processo até chegar a uma semifinal. Vem da primeira fase, como dito, tirou o São Paulo, inclusive na temporada passada. Não é uma equipe que, digamos, é marinheira de primeira viagem numa Copa Sul-Americana, já tem uma certa experiência nesse tipo de competição. Tirou um adversário grande na temporada passada e um brasileiro, por sinal, e chega aí como a 20ª equipe, a 21ª colocada do Campeonato Argentino nesse momento. Não vem de uma boa campanha nessas 5 primeiras rodadas do Campeonato Nacional e, além disso, participa ainda da Copa Argentina, ainda está entre as equipes que disputam esse torneio, que vale também uma vaga, assim como no Brasil, na Copa Libertadores, e a equipe do Colón está nas oitavas de final deste torneio. É um pouco do Colón, o Colón que é de Santa Fé. Tem aí como destaque o Luiz Rodrigues, que já atuou com a camisa do Atlético Tucumã. É um cara experiente, um atacante experiente, Luiz Pulga Rodrigues, que tem aí esse vasto currículo no futebol argentino e tem boas participações também em competições internacionais. Sobre o Independiente del Valle, a gente cita a equipe equatoriana, que inclusive também vem da primeira fase, eliminou um argentino, o Unión Santa Fé, da Argentina, depois eliminou a Universidade Católica do Chile, teve aí pela frente Caracas e na última fase o Independiente, outro argentino tradicionalíssimo, inclusive o maior campeão de edições de Taça Libertadores. Vem da primeira fase, é uma equipe que decidiu a Taça Libertadores em 2016, acabou sendo derrotada para o Atlético Nacional da Colômbia e tem aí uma ótima colocação no campeonato equatoriano. Neste momento, o Independiente del Valle, que será adversário do Corinthians, ele está aí na segunda colocação do seu campeonato nacional. Em contrapartida, já foi eliminado de sua Copa local, mas nesse momento briga diretamente por uma das vagas à próxima fase, porque o campeonato equatoriano ele tem um sistema de disputa diferente, mas ele está ali nas cabeças da competição, brigando com as melhores equipes. Em termos de pontuação, a equipe do Independiente del Valle aparece no segundo posto. O Corinthians, por sua vez, adversário do Independiente del Valle, vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O Corinthians, que vem também desde a primeira fase na Copa Sul-Americana, eliminou o Racing, que até então tinha sido campeão argentino logo no começo da temporada
né, vinha com esse status de campeão argentino. O Corinthians foi lá em Avejaneda e nos pênaltis conseguiu eliminar a equipe argentina. Depois eliminou o Deportivo Lara da Venezuela. Teve o Montevideo Wanderers do Uruguai no caminho do Corinthians. E no último posto, né, no último momento aí, tivemos o Fluminense, equipe brasileira, que acabou sendo eliminado por um brasileiro que segue na competição. Corinthians é tido aí como um dos favoritos entre as 4 equipes pelo passado recente muito positivo em termos de competições internacionais. Corinthians nesta década acabou sendo campeão da Libertadores, campeão mundial, um Corinthians que vem de títulos brasileiros, título da Copa do Brasil, um Corinthians de títulos paulistas. Então, para o currículo de toda uma era que o Corinthians, nesses últimos 10 anos, acabou construindo, né, com atletas lendários como Cássio, como Fagner, como Ralf, jogadores que constroem a cada dia, a cada jogo, essa identidade com a equipe do Corinthians. Eles faltam no seu currículo um título da Copa Sul-Americana. É o título que está faltando para o Corinthians encerrar um ciclo vencedor de uma década tão positiva em números, né? Em números, em gols, em títulos, né? Em tudo que o Corinthians acabou produzindo nessa década. A Copa Sul-Americana seria a cereja do bolo e, consequentemente, a participação na Copa Suruga do ano que vem. Então, Corinthians vem também desde a primeira fase, vem em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, fora já da Copa do Brasil, mas tanto a Sul-Americana como o Campeonato Brasileiro é tratado como especial, até mesmo porque o Corinthians quer participar da fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem e tem 2 caminhos, né? Diferentemente de muitos outros brasileiros, o Corinthians aí tem duas vias para traçar e vamos ver o que é que o Corinthians pode produzir nessa reta final de competição. E por último, o Atlético Mineiro, né? Time bem treinado pelo Rodrigo Santana, o Atlético Mineiro, que não é diferente das outras equipes, não veio da primeira fase. O Atlético Mineiro disputou a Taça Libertadores, terminou em terceiro lugar no seu grupo, e como os terceiros colocados dos grupos na Libertadores, eles migram para a Copa Sul-Americana, assim como acontece também na Europa, né? Os terceiros colocados da Liga dos Campeões nos grupos na primeira fase migram para a Europa League. Aqui aconteceu da mesma maneira, e nas oitavas de final a equipe do Atlético Mineiro enfrentou o Botafogo, acabou eliminando mais uma equipe brasileira, e na última fase 2 vitórias contra o La Equidad. Então a equipe do Atlético Mineiro nesse momento tem aí um estigma de ter sido campeã da Libertadores em 2013. É uma equipe também que falta esse título da Copa Sul-Americana no seu currículo. Nesse momento ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Tá um pouco distante em relação às equipes que brigam diretamente pelo título ou até mesmo por vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, e tem aí na Copa Sul-Americana mais um caminho a ser traçado. O que chama a atenção do Atlético Mineiro, né, que é uma equipe cheia de estrangeiros, né, para uma disputa de Copa Sul-Americana. O Chara, o próprio Casares, né, jogadores que são importantes e foram muito participativos na última partida contra o La Equidad. E a equipe do Atlético Mineiro é considerada também como uma das favoritas a, quem sabe, conquistar esse título. Muitos falam até mesmo numa final brasileira no Paraguai, que seria entre Corinthians e Atlético Mineiro. Falando em final, a gente traz aqui as datas, né, dessas semifinais da competição. Corinthians e Independiente Del Valle, o primeiro jogo acontece no dia 18 de setembro, às 9h30 da noite. Para salientar, todas as partidas da semifinal, elas acontecem às 9h30 da noite. No dia 19, um dia após o jogo do Corinthians em casa contra o Del Valle, o Atlético vai até Santa Fé enfrentar a equipe do Colón nesse primeiro jogo, jogo de ida dessas equipes na fase semifinal da Sul-Americana. Os jogos de volta acontecem nos dias 25 e 26. No dia 25, o Corinthians vai até o Equador enfrentar o Independiente Del Valle, e o Atlético Mineiro recebe o Colón em Belo Horizonte. Então teremos aí as 4 partidas sendo disputadas às 9h30 da noite, né? Então, boa sorte para os brasileiros. A gente percebe que o Colón também tem condições de chegar, mesmo mal no argentino. Há um tratamento diferente, né, com a Federação Argentina com seus clubes quando há uma competição internacional em disputa. Um exemplo claro foi numa fase em que o Colón precisou enfrentar o Zulia e precisou reverter essa situação de que já havia perdido o primeiro jogo por 1-0. O jogo segundo aconteceria em Santa Fé, e a equipe do Colón jogou na sexta-feira do Campeonato Argentino, e teve o sábado, o domingo, a segunda e a terça-feira para se concentrar para um jogo no meio de semana. Então a gente percebe que há um tratamento, a rodada é adiantada para essa equipe que tem um compromisso no meio de semana, já para não acontecer atrapalhos. E no caso do Brasil,
É uma prática que não acontece, as equipes têm um elenco, digamos que mais vasto de opções e conseguem, né, dividir essas suas atenções para os campeonatos, tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa Sul-Americana, mas a gente percebe que o tratamento na Argentina, e acredito que até no Equador também pode acontecer desta maneira, que há um tratamento especial no assunto competições internacionais. Vamos aguardar as semifinais da Copa Sul-Americana. A partir do dia 18 teremos aí as disputas entre essas 4 equipes e vamos aguardar aí a final, que está marcada para o dia 3 de novembro no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Então é isso, forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. Até a próxima!